Você consegue ganhar até 920 na redação do Enem sem fazer um único repertório. Isso acontece porque cada competência da sua redação é avaliada conforme a atribuição de níveis específicos na grade de correção prevista em cada competência do material que o corretor recebe do INEP. Isso significa que cada competência é avaliada de maneira independente em relação à outra. Se você foi penalizado em uma competência, não significa que você vai ser penalizado em outra competência, porque são critérios diferentes de atribuição do nível do seu texto de acordo com a análise e comparação da tabela de correção disponibilizada pelo INEP. E no caso da competência 2, que avalia o enquadramento da sua redação na tipologia textual dissertativa, argumentativa e do repertório sociocultural, a gente pode observar aqui nessa tabela de correção disponibilizada pelo INEP aos corretores da redação que você consegue ganhar até 120 pontos nessa competência se você não fizer nenhum repertório sociocultural. Ou seja, o repertório sociocultural na sua redação do Enem só vale 80 pontos. E se você ganhar um nível 3 nessa competência específica, certo? Na competência 2, não significa que você vai ganhar o nível 3 nas outras competências. Ou seja, você pode muito bem fechar as outras competências, ganhar o nível 5, que atribui 200 pontos nas outras competências, e com isso você vai ganhar 920 na redação, sem fazer nenhum repertório sociocultural. Porque se você pegar a competência 1, a competência 3, a competência 4 e a competência 5, ganhando 200 pontos nessas 4 competências, vai totalizar 800. E se você ganhar mais 120 pontos nessa competência 2, totaliza 920 na redação do Enem sem fazer repertório. Ou seja, o repertório sociocultural no seu texto, na redação do Enem, não é o principal. O principal da sua redação é a organização. Porque se você for penalizado na competência 3 e na competência 4, que diz respeito aí à questão de uso de conectivos, a 4, e a 3, a relação e planejamento entre parágrafos, aí sim você vai ser penalizado nas outras competências. Porque você tem uma questão de diálogo e inter-relação entre essas outras, certo? Só para vocês entenderem melhor, quando a gente analisa essa tabela de correção, de atribuição de níveis, o seu professor, quando ele se deparar com um repertório sociocultural, pode ser previsto aí das informações do texto motivador, ele vai fazer a seguinte pergunta. Apresenta a cópia dos textos motivadores? Se sim, você vai se enquadrar no nível 2, totalizando aí 80 pontos aí nessa competência 2. Se não, ele vai se fazer outra pergunta. É baseado nos textos motivadores? Se for sim, você ganha o nível 3, certo? Nível 3 configurei 120 pontos aí na competência 2. Se não, ele vai perguntar se é legitimado. Se for legitimado, se for sim, ele vai fazer outra pergunta. É pertinente? No caso aí, se for sim, ele também vai fazer outra pergunta. Recebe o uso produtivo? Se for sim, você classifica o nível 5. Se não recebeu o uso produtivo, você é classificado no nível 4, totalizando aí 160 pontos. No nível 5, aí você classifica com 200 pontos. E se a questão do repertório ele não for pertinente para o tema, você também vai ganhar o nível 3, totalizando aí 120. Então, se o repertório, mesmo se tiver a citação, se ele não for pertinente ao tema, você vai ganhar 120 de acordo com a classificação do nível 3. E se o repertório também não for legitimado, você classifica no nível 3, totalizando 120 pontos na competência 2. Então, se você pega as informações do texto motivador e não fizer nenhum repertório, você pode ganhar 120. E se você fizer um repertório, se não se adequar de acordo com essa tabela de correção específica, você também vai ganhar um nível 3. Então, se não tiver uma questão de uso produtivo do repertório, se ele não for pertinente, mesmo se for pertinente e não tiver uso produtivo, você vai ter a classificação específica, totalizando aí uma perca de pontos de acordo aí com essa competência. Então, é por isso que você consegue até 920 na redação do Enem sem fazer um único repertório sociocultural. Isso aqui não é eu que estou falando, é o edital do INEP. E se está no edital, tem que cumprir e ponto final. O edital é absoluto e inquestionável. Por isso eu trago isso aqui para mostrar para vocês que repertório não é o principal na redação do Enem.